Nesse vídeo, como aumentar a autoestima, como recuperar a autoestima, como eu melhorei a minha autoestima. Além de te responder todas essas perguntas, eu vou te dizer 7 dicas incríveis e simples para você elevar a sua autoestima. Oi, aqui é a Jéssica e agora eu vou te dizer como você pode aumentar a sua autoestima de forma fácil. Primeiro, não se compare. A comparação é um dos ingredientes principais para você destruir a sua autoestima. Para pensar comigo, você tem diversas qualidades, você tem diversos pontos de melhoria e qualquer outra pessoa que você imaginar, por mais que você não consiga perceber, vai ter diversas qualidades e diversos pontos de melhorias. Muitas vezes a gente enxerga a vida da outra pessoa, a gente enxerga as outras pessoas como se elas estivessem em um nível mais alto que a gente, ou como se elas fossem mais felizes, fossem mais bonitas e estivessem mais satisfeitas com a própria vida. Mas muitas vezes isso é uma ilusão, muitas vezes isso não condiz com a realidade. Então, sempre você fica se comparando, além dessa comparação não fazer sentido de ser irreal, ela te ajuda a diminuir o seu nível de autoestima. Ela vai fazendo com que você tenha uma baixa autoestima. Então pare de se comparar com as outras pessoas. Pare de se comparar e também perceba que muitas vezes você tem qualidades que aquela outra pessoa com a qual você pode estar se comparando não tem. E ela tem qualidades diferentes das quais você ainda não tem e que você pode aperfeiçoar. E que essa outra pessoa também pode aperfeiçoar as qualidades que você já tem, às vezes de uma forma natural. Então não existe sentido em se comparar. A comparação ela é apenas uma ilusão criada pela nossa mente para nos fazer sofrer, para nos fazer nos sentirmos menores do que aquilo que realmente somos. Porque de fato somos criaturas encantadoras, cada um ao seu modo, cada um do seu jeito. 2. Enfrente os seus medos. Só é possível superar os nossos medos quando nós não nos curvamos diante deles. Podemos dar pequenos passos em direção àquilo que temos medo para podermos superar esses medos. Mas precisamos caminhar em direção para superar eles. O medo e o não enfrentamento do medo é o que muitas vezes também prejudica a nossa autoestima. Então, para que a gente tenha uma autoestima mais elevada, é preciso também que a gente perceba que a gente consegue superar os nossos medos, que a gente consegue vencer desafios. E se você tem um medo, seja lá do que for, não é necessário que você enfrente esse medo de uma vez. Você pode ir caminhando pouco a pouco em direção a esse medo. Vamos supor que você tem medo de falar em público. Então, a única forma de superar esse medo é falando em público. Talvez você possa começar a superar esse medo falando para um grupo menor, se expondo mais em uma conversa, se permitindo errar também. Então, quando você estiver em um grupo de amigos, se você, mesmo dentro desse grupo de amigos, você não tem essa coragem toda de falar, se permita começar a falar, se permita começar a dar a sua opinião. E pouco a pouco vá aumentando esse exercício, vá aumentando essa exposição para que você consiga superar. Então escolha algo que você tem medo e veja quais são as atitudes que você pode tomar em direção a esse medo para que você possa superá-lo. Não precisam ser grandes atitudes, não precisa ser uma revolução, mas é necessário que você comece a caminhar em direção ao enfrentamento desses medos. Assim, a sua autoestima ela vai ser mais elevada. 3. Selecione as suas companhias. Selecione as pessoas com quem você sai, o tipo de conversa que você tem, as músicas que você escuta, os filmes que você vê, os vídeos que você assiste. Você pode até pensar que não, mas a verdade é que tudo aquilo que a gente faz, conversa, pensa, sente, vê, está nos influenciando e está nos moldando. Talvez você até já tenha escutado que nós somos a média das 5 pessoas com quem mais convivemos. Quem são essas pessoas com quem você está convivendo? A quem você está dando seu tempo e a quem você está dando sua atenção. Muitas vezes nós podemos estar em uma relação de amizade onde as pessoas não nos valorizam, onde as pessoas não reconhecem os nossos pontos fortes, onde muitas vezes as pessoas elas podem observar apenas os nossos aspectos positivos ou estar nessa relação de amizade apenas com interesse nas nossas características, naquilo
que temos de positivo e que podemos auxiliar na outra pessoa e não estão necessariamente interessados em ter uma amizade verdadeira com a gente. Então é importante que a gente veja como a gente é tratado nas nossas relações e no nosso ciclo social, porque eles também vão moldar a forma como a gente se sente e a forma como a gente se enxerga. Embora a autoestima seja a forma como a gente se vê, a forma como a gente se sente e a forma como a gente enxerga as nossas capacidades de vencer os desafios, a nossa capacidade de conquistar aquilo que a gente quer, o nosso meio ele tem influência sobre como a gente se enxerga. Se você permitir ser maltratado pelas pessoas, você vai se enxergar como uma pessoa que não tem valor. E isso não é uma verdade. Então tenha cuidado com o tipo de pessoa com quem você se envolve, com o tipo de pessoa com quem você se relaciona. Porque isso pode sim danificar a sua autoestima, a sua autoimagem. Se você está gostando desse vídeo até agora, se ele está te agregando valor, eu vou pedir para você clicar aqui embaixo e deixar o seu like. Assim esse conteúdo pode chegar a mais pessoas. Quarto, reconheça os seus avanços e tenha cuidado com a autocrítica. É importante sim que a gente faça uma autocrítica, que a gente perceba aqueles pontos que a gente tem a melhorar, que a gente perceba quando a gente cometeu um equívoco, como a gente pode buscar fazer algum tipo de reparação daquilo que a gente fez que não foi tão legal. Mas é importante também que a gente reconheça o nosso valor e que a gente reconheça também as pequenas vitórias que a gente vai tendo, as pequenas conquistas que nós temos durante o dia. Muitas vezes a gente faz uma faculdade, faz um curso, ou a gente enfrenta um determinado medo, ou a gente tem uma determinada conquista e a gente não comemora, a gente não celebra, a gente não se sente verdadeiramente feliz com aquilo. É como se aquilo que a gente estivesse fazendo não passasse da nossa obrigação. Mas é importante que você celebre as suas vitórias e as suas conquistas, que você se presenteie, que você se mime, que você seja uma pessoa agradável para você também, e não apenas agradável para as outras pessoas. Se faça o bem também, se presenteie, se cuide. Assim como muitas vezes você dá a sua atenção e dá o seu tempo e dá o seu cuidado para outras pessoas, é importante que você faça isso também com você. 5. Diga sim para você e não para os outros. Muitas vezes a gente está muito acostumado a sempre dizer sim, mas se lembre, tem uma frase que diz assim: se você dá muito sim para as pessoas, você vai dar muito não para você. Então é importante que você pare para pensar e refletir aquilo que é prioridade e aquilo que é importante para você. Você não tem que dizer sim só com medo de desagradar outra pessoa, só com medo que aquela outra pessoa talvez não queira mais a sua amizade. Você tem que fazer aquilo que está dentro do seu coração, aquilo também que te empolga, aquilo também que te dá felicidade. Você tem que aprender a dizer sim para você e dizer não para outras pessoas. Você também precisa ser uma prioridade na sua vida. Então aprenda a dizer sim para você quando você quer dizer sim e aprenda a dizer não para as outras pessoas. Mesmo que isso seja doloroso, é necessário que você faça isso para que você possa elevar a sua autoestima. Se você quer ter uma autoestima alta, você precisa dizer mais vezes a palavra sim para você. 6. Pratique atividade física. A atividade física, ela serve praticamente como um coringa. Ela serve para diversas situações da nossa vida. Durante a atividade física, você pode perceber a sensação de bem-estar que a gente tem quando está praticando aquele exercício físico. Pode até ser que seja dificultoso a gente sair, se colocar em ação, a gente ter a constância de fazer exercícios físicos. Mas é importante que você faça, porque isso também vai auxiliar a aumentar os seus níveis de autoestima. 7. Passe tempo com você. Se divirta. Saia para assistir um filme, saia para praticar algum exercício físico, saia para visitar um lugar que você sempre teve vontade de conhecer, mas não foi. Saia simplesmente para andar sem destino, mas faça algo que é divertido para você. Se agrade, se presenteie, se divirta. Permita-se estar sozinho em sua própria companhia. E mesmo que no início seja desconfortável, ainda assim procure fazer atividades sozinho ou sozinha. Isso também vai te auxiliar a aumentar a sua autoestima. É importante que você se sinta bem, que você se sinta confortável com você mesmo. Porque se você não se sentir bem e confortável com você mesmo, se você mesmo não aprovar a sua companhia, por que as outras pessoas também deveriam aprovar? Você deve ser a primeira pessoa que deve gostar de você.
Agora eu vou te contar a minha experiência e como eu melhorei a minha autoestima. Uma das coisas que me faz deixar a minha autoestima mais elevada é vestir roupas das quais eu me sinta confortável e me sinta bem. Às vezes a gente pode vestir uma roupa em que a outra pessoa acha que a gente tá lindo, mas a gente tá se sentindo horrível, a gente tá se sentindo ridículo. Então é importante que a gente se vista de uma forma que a gente se sinta bem. E isso é uma das coisas que eu faço. Eu me sinto de uma forma em que eu me sinta confortável na roupa. Ainda que outras pessoas não se agradem com a roupa que eu tô vestindo. Ainda que outras pessoas achem que tá feia. Mas se eu estou me sentindo bem com a roupa que eu estou vestindo, logo eu passo essa segurança, logo eu passo essa autoconfiança para as outras pessoas também. Porque quando a gente tá se sentindo confortável, a gente exala a autoconfiança, a gente exala essa sensação de simplesmente estar bem, de simplesmente estar fluindo com a vida. Então procure vestir roupas das quais você também se sente bem. Outra coisa que também me ajudou muito a melhorar a minha autoestima é ser útil, é ter utilidade na vida, é fazer coisas, seja lavar um prato, seja arrumar a casa, seja vir aqui gravar esses conteúdos para você, seja sair, ajudar alguém, seja parar para resolver e solucionar alguém que está com alguma dificuldade. Então o fato de ser útil, seja na nossa vida, seja na vida de outras pessoas, faz também com que a nossa autoestima ela se eleve. Porque quando a gente é útil, a gente consegue ver que a gente tem significado e que a gente tem importância. Para que a vida das pessoas e para que a nossa vida ela continue fluindo e continue acontecendo da melhor forma possível. Outra coisa que melhorou muito a minha autoestima foi perceber que eu estou no caminho certo e eu estou vivendo a minha própria experiência e do jeito que eu tenho que viver e do jeito que eu quero viver. Às vezes a gente olha e quando a gente se compara, né, a gente diz, poxa, eu fracassei na vida. Porque talvez fracassar na nossa cabeça seja não ter conquistado, não ter adquirido aquilo que a gente queria em X tempo. Porque minha vida deveria ser assim ou assado. Então, muitas vezes, a gente pode achar que a gente não deu certo na vida ou que a nossa vida está indo na contramão, está indo no caminho errado. Mas o fato é que você só é a pessoa que você é hoje pelo trajeto que você percorreu. Se você tivesse percorrido outro trajeto, se você tivesse vivido a vida de outra pessoa, não seria você, seria outra pessoa. Então, quando a gente percebe isso de que a nossa vida, ela não fracassou, que apesar de a gente ainda não ter conquistado todos os nossos objetivos, a vida continua e a gente continua evoluindo, crescendo. Isso também fez com que eu melhorasse a minha autoestima. O fato de perceber que eu estou no caminho certo, que eu estou no rumo certo e que se eu não estiver, eu posso simplesmente alterar a direção e começar a ir em direção àquilo que realmente eu quero. Parar de se julgar foi outra coisa que me fez aumentar a minha autoestima. Muitas vezes a gente pode se julgar muito, julgar nossos pensamentos, as nossas atitudes e também julgar as outras pessoas. Então, quando a gente para de ser uma pessoa tão crítica, tão rígida e tão exigente com a gente mesmo, com os nossos comportamentos, com os nossos pensamentos, a gente vai tendo uma vida mais leve, a gente vai permitindo também que a nossa autoestima ela aumente. Por quê? Porque a gente não só tem aspectos negativos, a gente tem muitas coisas positivas também. E o que acontece é que às vezes a gente foca demais no negativo, no que precisa melhorar e não para perceber aqueles aspectos positivos e aquilo que a gente tem de bom. Então, diminua os seus julgamentos também sobre você. Se você gostou desse vídeo, eu vou te pedir para você ir aqui embaixo nos comentários e contar a sua experiência ou contar o que você achou a respeito do vídeo. Eu quero muito poder ter esse contato mais próximo com você. Agora, eu quero agradecer a sua companhia. Foi um prazer muito grande ter aqui comigo hoje. Eu te vejo muito em breve, hein? Um beijo para você e tchau!